Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 6, no versículo 14, que diz: Assim, os líderes dos judeus continuaram a reconstruir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Construíram e concluíram o templo conforme a ordem do Deus de Israel e conforme os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Estamos aqui dando continuidade ao capítulo 6, onde anteriormente nós falamos sobre a liberação, a permissão de construir o templo liberada ali pelo rei Dário. E agora nós vamos falar sobre o templo já concluído. Então, entre o versículo 13 ao versículo 22, é relatada a conclusão e a dedicação do segundo templo em Jerusalém. Após a oposição ela ser superada pela intervenção divina e decretos persas. Os judeus eles vão finalizar a obra, vão celebrar com alegria e sacrifício, vão organizar o culto conforme a lei de Moisés, e vão comemorar a Páscoa celebrando a restauração da comunhão. Entre o versículo 13 e o versículo 15, a palavra diz: Então Tatenai, o governador do território, a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros cumpriram à risca o que o rei Dário tinha ordenado. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Construíram e concluíram o templo conforme a ordem de Deus de Israel e conforme os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E o templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então, Tatinai, e os outros governadores persas que tentaram parar a obra, eles obedeceram estritamente ao decreto do rei Dário e apressaram a finalizar o templo, a obra do templo. Então veja que aqueles que eram perseguidores, aqueles que estavam tentando impedir essa obra, colocando toda uma burocracia, tudo para tentar ali impedir, eles foram mesmo que apressadamente vieram e obedeceram ali o que Dário tinha ordenado, dando condições, liberações, e até financeiramente contribuíram. O rei ele vai contribuir com essa obra. Então, a construção ela é concluída em cerca de 70 anos e meio após a destruição do primeiro templo, cumprindo as profecias e o decreto real. Então, o texto ele destaca que os anciões prosperaram devido à pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Então, ali, Ageu e Zacarias foi aqueles que anteriormente, no episódio anterior, nós falamos, eles, além de profetizar, eles cooperaram com aquela obra. Eles animaram aqueles que estavam desanimados, trazendo uma palavra revelada pelo Senhor para dar ânimo. E a pregação deles ali vai fazer com que aquele povo prospere. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é ensinada, e quem der ouvido a essa palavra vai prosperar. O Senhor ele continua usando da mesma forma que usou Ageu e Zacarias para trazer uma palavra de ânimo, ele também usa homens, ele usa mulheres
usa jovens, usa pessoas que vão ministrar em nossas vidas. Muitas das vezes, o que está faltando é a gente dar ouvido, né, à palavra de Deus. Muitos até mesmo não dão importância na palavra que é pregada, até mesmo na sua igreja local, querem ouvir de fora, querem ouvir outros, e muitas das vezes Deus ele está falando dentro de casa, ele está falando no meio da igreja, basta nós darmos ouvido. Então aqui, esses homens ali, todos que estavam envolvidos no processo da reconstrução, vão dar ouvido, né, à voz dos profetas Ageu e Zacarias e vão prosperar, e aquela obra vai avançar. Vamos ver entre o versículo 16 e o versículo de número 18, a palavra do Senhor diz que os israelitas, entre eles, os sacerdotes, levitas, o restante dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado do povo, o povo de Israel, ofereceram 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Então vamos ver aqui o quanto o povo se dedicou, né, e se alegrou naqueles dias. O povo de Israel ele vai celebrar a dedicação, né, com júbilo, mesmo sendo um templo menor que o de Salomão. Eles vão oferecer sacrifícios, como ele fala ali, 12 bodes, né, representando as tribos, e estabelecem a organização do culto. É dividido ali sacerdotes e levitas em turnos, seguindo o que estava escrito no livro de Moisés. Então não basta só reconstruir, não bastava só reconstruir o templo, não basta só no dia de hoje, né, a nave da igreja ali, manter arrumada, pintar, organizar, né, deixar perfeito. Não é somente o templo físico, né, que era importante ali naquela época para eles, né? Eles precisavam antes santificar a sua vida, né, oferecer sacrifício ao Senhor, organizar o culto, né, dividindo tudo certo, colocando cada um no seu devido lugar, cada um em seus turnos, né, seguindo o que já estava escrito na lei de Moisés. Hoje também nós precisamos se atentar para isso. Muitos acham que é só ter um templo bonito que as coisas vão acontecer. Não, precisa haver, né, arrependimento, precisamos organizar, precisamos, né, nos posicionar, nos colocar realmente na posição ao qual Deus exige, e como templo do Espírito Santo, que hoje nós somos templos, né, do Espírito Santo, nós precisamos também santificar a nossa vida, se afastar do pecado, se afastar da mentira, da vaidade, se afastar de tudo que até mesmo impede o agir, o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, eles vão precisar organizar tudo. Então, nós também precisamos olhar para isso como o templo do Espírito Santo que nós somos, precisamos cuidar desse templo, e como também olhando na parte física da igreja, nós precisamos também entender que o templo ali, ele em si, ele não vai funcionar se nós ali não nos dedicarmos, santificarmos, separarmos, organizar, né, o culto, estar como, seja como obreiro, como, né, um dirigente. Isso devemos manter, né, toda a organização, toda uma ordem para que o Senhor opere poderosamente. E ali vai acontecer, ali que eles vão oferecer sacrifícios, né, vão estar realmente se arrependendo, né, de tudo e voltando à verdadeira adoração ao Senhor. Entre o versículo 19 e o versículo de número 22, nós vamos ver aqui a celebração da Páscoa, né, onde ele diz: e os exilados celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, do primeiro mês, pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem. Todos estavam puros e sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus irmãos, os sacerdotes por si mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do cativeiro
comer o cordeiro junto com todos que com ele se haviam separado das práticas impuras do povo à sua volta, para buscar o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor os tinha enchido de alegria quando mudaram o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe dar força na reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Então, eles se separaram, se purificaram, se afastaram, né, de tudo aquilo que era práticas impuras, de tudo aquilo que era desagradável, para realmente se esforçar ali, né, para que a reconstrução do templo de Deus fosse algo não só de uma reconstrução física, mas de uma reconstrução espiritual, né? Eles vão registrar ali, né, a celebração da Páscoa, né? Eles vão purificar, né? A purificação ela é destacada, sacerdotes e levitas eles se purificam para garantir um culto santo, né? Essa celebração ela vai incluir tanto os judeus que estavam voltando do exílio, quanto aqueles que ficaram na terra e se separaram, né, das impurezas das nações para buscar o Senhor. Então, tem um grande significado tudo isso que nós estamos falando. Como para eles ali, o período de 7 dias da festa dos pães ázimos é celebrado com alegria. Por Deus, ele mudou o coração do rei, né, da Síria, no caso de Dário, né, rei da Pérsia, para favorecer a reconstrução. Então, essa passagem ela sublinha a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, né? O triunfo da obediência sobre a oposição e a restauração da adoração. Então, Deus ele cumpriu ali as suas promessas. Tudo que ele tinha feito, então, havia muita alegria, estavam muito felizes por tudo aquilo, porque Deus ali tinha favorecido eles na reconstrução daquele tempo. Então, o Senhor também ele também tem algo em nossas vidas que ele quer reconstruir, que nós precisamos que deixar o Senhor reconstruir, né? Que nós possamos também ser obedientes ao Senhor, viver, né? Estar no centro da vontade de Deus. O Senhor ele muda o coração do rei da Síria. Se tem pessoas que estão com o coração fechado, que não querem, né, liberar, tem mantido o povo cativo, tem mantido o povo aprisionado, tenha certeza que o Senhor ele tem todo o poder para mudar a vida, para mudar, né, aquilo que até mesmo parece ser impossível, mas para Deus é possível. Nós precisamos entender que Deus ele vai cumprir a sua palavra, né? E olhando para a reconstrução do templo, ela ocorreu, né, mesmo após longas paralisações, né, demonstrando o poder de Deus, agindo em áreas que o povo não teria controle. Não importa quanto tempo está parado, importa que você tenha ouvido a palavra do Senhor e você está crendo no extraordinário de Deus, que Ele pode cumprir as suas promessas, né? Vamos ver que é importante, né, a importância da palavra, né, no meio de um caos, no meio de uma situação, sempre Deus ele quer usar as pessoas como palavra. Como vamos ver que o avivamento, né, e a reconstrução dela foram impulsionados pelo retorno à obediência à palavra de Deus. E essa palavra foi pregada ali, tanto Ageu como Zacarias, como pessoas que estavam ali, eles trouxeram a verdadeira palavra. E muitas das vezes uma palavra nos chama para o arrependimento, para se posicionar, para tomar posições, para ser um libertador, para ser alguém que vai trazer algo da parte do Senhor. Então, o avivamento e a reconstrução, né, naquele tempo foi impulsionado pelo retorno do povo, dos líderes, né, a obedecer a palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer avivar a sua obra, mas nós precisamos obedecer a sua palavra. Precisa ter alguém que pregue. Vai precisar, muitas das vezes, ter alguém que vai trazer uma palavra. E o profeta, muitas das vezes, ele não vai trazer palavras suaves. Ele vai trazer uma palavra que é arrependei-vos, volte. São palavras que muitas das vezes vai soar para muitos como até uma ofensa.
Mas o Senhor, ele tem um propósito de avivar, de encher o seu povo. Então, obedeça a palavra de Deus. Vamos observar que quando tudo acontece naquele lugar, há uma alegria. E porque há uma alegria na restauração, né? A adoração restaurada, ela traz alegria e celebração à comunidade. A igreja se alegra, o povo se alegra, como se alegraram naquele lugar, porque foi restaurada a adoração. Então, que nesse dia você possa entender a necessidade de voltar para o Senhor, de, de renovar, né, se restaurar, de crer que o Senhor ele quer avivar. E quando há uma reconstrução, tenha certeza de uma coisa: a alegria, a avivamento, a restauração. Então o Senhor ele quer restaurar a tua alegria. Então que nós possamos, como igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo, se ficar na posição a qual o Senhor tem nos colocado, tem nos apontado e nos direcionado. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.